quero tratar com vocês hoje acerca da bondade de Deus para com o seu povo. O fato de que Deus é bom é incontestável. A Escritura, ela claramente ensina acerca da bondade de Deus. Ele é todo bondoso. Entretanto, a nossa ênfase aqui será acerca da bondade de Deus com o seu povo. E para tanto, eu quero convidar você, caro ouvinte, para abrir a Sagrada Escritura no segundo livro dos Reis. A passagem que nós iremos expor é conhecida. Eu a preguei não muito tempo na igreja local, do qual sou pastor, juntamente com o reverendo Arlan. Tratamos desse texto aqui, enfatizando a bondade de Deus com o seu povo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Nós iremos aí ler apenas 7 versículos, salvo engano. Essa maravilhosa passagem da Escritura, muito conhecida, muito recorrente. Isso mesmo, 7 versículos. Você que tem caderno, você pode anotar aí a referência bíblica, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Eu quero aqui, antes de lermos a passagem bíblica, mandar um abraço especial para a Dona Maria. Ela está sintonizada, interagiu conosco aqui, dizendo: estou ligada no programa, graça e paz, pastor Arlen. Que Deus te abençoe, minha querida, meu pai Deraldo também. Um abração para vocês. Então vamos lá. Está escrito assim. Como a passagem é curta, eu vou ler todo o texto e nós iremos analisando verso a verso dentro do seu contexto, tá bom? Assim está escrito: e uma mulher, das mulheres e dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui está a leitura da palavra de Deus. Querido ouvinte, acerca desse texto ora lido, tem sido apresentada várias interpretações. Eu quero mencionar algumas e dizer para você já de antemão que essas perspectivas que eu vou apresentar não são coerentes com a Bíblia. Entretanto, para você poder ganhar mais contexto e entender essa passagem tão conhecida, tão popular até, é necessário que eu faça isso. Existe uma linha chamada Teologia da Prosperidade. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade, nós gostamos de chamá-la, de forma mais apropriada, como falsa teologia da prosperidade. Porque, na verdade, o que é apresentado nessa teologia não coaduna com o ensino do Evangelho, da Escritura. E nessa perspectiva, algumas pessoas que são adeptas, especialmente do neopentecostalismo, que pregam muito essa questão da prosperidade financeira plena aqui nessa vida, saúde plena, você não pode ficar doente, você não pode ter crise, inclusive emocional também. Eles olham para esse texto ora lido, e o que é geralmente extraído desse texto é que a pessoa que está endividada hoje em dia, ela vai se tornar empresário. Tem pessoas que pegam esse texto aqui, Diácono Ademar, e estressa a lição. Por quê? O texto fala de uma mulher que está vendida, depois ela vai vender o azeite. Então, se ela vai vender o azeite, ela é vendedora, logo é comerciante. E será que é isso que o texto ensina? Com certeza não. Então essa perspectiva está errada. Só que isso é um segundo grupo, um segundo entendimento desse texto, que também é equivocado, mas eu quero trazer a lume aqui. Sabe qual é? É a visão dos espiritualistas. As pessoas que, em nome da espiritualidade, olham para esse texto aqui, como o texto fala de azeite,
E nós sabemos que, de fato, o azeite é um símbolo do Espírito Santo, mas eles acabam generalizando. Toda passagem que aparece o azeite, fala, olha, aqui é o Espírito Santo. Então, qual é a lição que muitas pessoas têm tirado? Que uma vez que essa passagem fala de muitos vasos que foram cheios de azeite, aí as pessoas espiritualistas dizem o seguinte, então aqui, ó, esse texto está falando de vasos que devem ser cheios do Espírito Santo, vasos são os crentes, então, enquanto tem crente disponível, o Espírito Santo está enchendo. Mas esse texto não fala sobre isso. Então, esse é o segundo erro. Só que existe uma terceira linha que eu denomino como a linha dos triunfalistas, que olha para essa passagem aqui e sugere o seguinte, que a exaltação é onde Deus te colocará. Aquela mulher estava sofrendo na dívida, então, assim como aconteceu com ela, vai acontecer com você, que Deus também vai te exaltar. Essa visão também está terminantemente equivocada. Então, o texto está falando de quê, então? Precisamos entender, não é verdade? Já que essas linhas, essas correntes de interpretação são equivocadas, o que esse texto significa? De que esse texto trata? Esse texto trata da bondade de Deus para com seu povo. Perfeito. Simplesmente isso. A bondade de Deus para o seu povo. O texto que nós lemos expressa essa verdade de uma forma clara na vida de uma família que fazia parte do povo da aliança. Você que me ouve, eu tenho que explicar que Israel, o povo do Antigo Testamento, foi um povo que Deus escolheu, conforme Deuteronômio capítulo 7, é um povo da aliança, um povo que estava aliançado com Deus. Nessa altura, o povo, de uma forma assim, abrangente, geral, não estava bem com Deus. Havia desvio doutrinário, havia desvio moral, as pessoas estavam se desviando de Deus, indo para a idolatria, servindo a Baal. Entretanto, Deus sempre preserva os remanescentes. E esse texto fala de uma família que fazia parte da aliança do povo de Deus. E qual era o quadro dessa família? Essa família estava em uma situação caótica, estava em crise. Essa família tinha alguns problemas que a gente pode depreender desse texto. Primeiro, a família estava enlutada. Eu não sei se você notou, mas no versículo 1 diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, essa família estava enlutada. A mulher viúva, os filhos órfãos de pai, esse era o quadro da família enlutada. Em segundo lugar, essa família tinha um segundo problema. Essa família estava endividada. O texto sagrado diz aí no versículo 1 que ela vai clamar, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Essa família estava endividada. O patriarca morreu, que era um profeta, a gente não sabe ao certo quem ele era, a identidade, alguns sugerem que era até Obadias, aquele que sustentou os profetas durante o período da perseguição, que foi deflagrado por Jezabel. Não sabemos ao certo, mas ele era um homem de Deus. Essa é a maneira que a Escritura apresenta aqui. Um homem que temia o Senhor. E ele, morrendo, deixou uma dívida. E a família agora, não tendo como pagar, os credores, era uma lei que havia, que estabelecia isso, que uma vez que a família não tinha condição de pagar, ela deveria, às vezes, se colocar à disposição para servir o credor. E nesse caso aqui, os 2 filhos daquela pobre viúva estavam ali perto de serem levados para serem escravos. Então note, essa família estava enlutada e essa família estava também endividada. Mas não para por aí não. Essa família estava necessitada. Necessitada de quê? Conforme nós podemos verificar no versículo 2, quando Eliseu fala assim, que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela diz, observe, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite, que era a exceção, não tinha alimento. Então a família está enlutada, endividada e necessitada. Porém, há ainda um adendo aqui, essa família estava ameaçada. Ameaçada como assim? Você pode se perguntar. Pastor, ameaçada, sim. Essa família estava sendo ameaçada à desintegração. Essa família estava prestes a acabar. Sabe por quê? O marido morreu. Agora o credor veio para levar os 2 filhos escravos. Ou seja, cadê a família agora? Os filhos para um lado, a mãe para o outro, o marido morreu. A família estava sendo ameaçada. Entretanto, ouvinte, essa família foi alcançada pela bondade de Deus.
Esse texto expressa como Deus é bondoso para com Louvado seu seja povo. Deus. Família enlutada, endividada, necessitada, ameaçada, mas uma família que será alvo da bondade de Deus. Maravilha. É interessante que essa passagem que nós estamos meditando, ela discorre muito acerca do profeta Eliseu. Eliseu ele foi o sucessor do profeta Elias, e conforme nós lemos, Elias ele teve um ministério mais contundente. Porém, quando Elias ele foi levado em um redemoinho, foi arrebatado, digamos, o texto sagrado diz que Eliseu havia pedido para Elias a porção dobrada do seu espírito, o que significa que ele seria o sucessor oficial do profeta Elias. O pedido foi concedido. Elias foi arrebatado. Eliseu então vai exercer agora o ministério, sucedendo o ministério do profeta Elias. E é curioso notar que o ministério deles, apesar de algumas semelhanças em termos de milagres, houve também muita diferença, porque ao passo que o profeta Elias ele trazia mensagens contundentes, por exemplo, para 1 Reis 17, contra o rei Acabe, acerca que não haveria chuva, mensagem mais direta. Ele, por exemplo, em 1 Reis capítulo 18, ele clamou, Deus mandou fogo, e os profetas de Baal ali, posteriormente, foram mortos à espada. Então o ministério dele foi muito contundente. Ao passo que o ministério de Eliseu, ele expressa bastante a bondade de Deus. Você vai ver pessoas necessitadas, como essa mulher aqui, essa família, clamando, e Deus usando Eliseu para resolver o problema. Maravilha. Em dado momento, um servo ele pediu um machado emprestado, e estavam todos juntos ali para cortar vigas, para fazer um lugar maior para eles se reunir. Havia escola de profetas, e Eliseu foi junto. De repente aquele servo está cortando, a madeira ele solta, né, do machado, o machado cai na água, e alguém clama assim, ai meu senhor, quero emprestado. Então Eliseu sendo clamado ali, me socorre. Socorre aqui, Eliseu foi lá, Deus usou, trouxe de volta o machado. Em outro momento, havia morte na panela. Eles prepararam o alimento lá para os profetas, de repente a pessoa está morrendo. Ele clamou para Eliseu, a morte na panela. Ele vai lá, Deus usa para socorrer. Em outro momento, na cidade de Jericó, as pessoas chegaram até ele, os discípulos profetas, falou, olha, a cidade é muito boa para viver, só que a água não é boa não é potável. O texto vai mostrar para nós que Eliseu fala para trazer uma tigela nova, cheia de sal. Aí ele foi lá no manancial, que é a fonte, né? Chegou na fonte, lançou o sal e resolveu o problema. Então, o ministério do profeta Eliseu ele é expresso pela bondade de Deus. E alguns estudiosos que fazem um paralelo entre Elias e Eliseu com o ministério de João Batista e com o ministério de Jesus Cristo. João Batista, inclusive, ele veio no mesmo espírito de Elias. A mensagem, até às vezes, né? De camelo e tal. O homem estava no deserto. Pregação mais contundente, embora era um mestre. Se lemos Lucas capítulo 3, tem pessoas que fazem caricatura, né, João Batista, em coisa que ele era rude. Não, ele era incisivo. O ministério era similar do profeta Elias, mas ele era um mestre. Perguntado para ele algumas vezes, em Lucas 3, algumas pessoas vinham ser batizadas e o que é que eu faço? João Batista lá explicava, ó, você que é soldado, não vai além, não pode cobrar mais do que o vosso soldo. Então, ele era um mestre da palavra. Já o ministério de Jesus Cristo, além de ser também contundente, mas há uma ênfase acerca da bondade de Deus, a misericórdia, multiplicando pães, curando os enfermos. Então, o paralelo é o seguinte, João com Elias e Jesus Cristo com Eliseu. Um ministério assim que expressa evidentemente a bondade de Deus para com o povo. E aqui está, a bondade de Deus expressa em uma família. Mas para a gente poder extrair mais a compreensão do texto, a bondade de Deus aqui é apresentada de duas maneiras principais. Pode anotar aí. A primeira maneira que a bondade de Deus é expressa é a bondade de Deus em conduzir. Versículos 1 e 4 desse texto que lemos, de 2 Reis capítulo 4, vai tratar justamente da bondade de Deus no sentido em que ele guia, em que ele conduz. Aquela mulher foi até Eliseu por quê? Nós iremos perceber que foi Deus que conduziu e guiou todas as coisas. Só que a bondade de Deus também expressa nos versículos seguintes, versículos 5 ao 7, que a bondade de Deus é demonstrada no ato de sustentar. A família está precisando de uma providência e Deus expressa a bondade sustentando. Então, em resumo, a bondade de Deus é expressa aqui em guiar e em sustentar. Nesses versículos iniciais, nós percebemos algo maravilhoso da parte de Deus, porque a mulher, ela foi até o profeta Eliseu. Ela chega clamando, meu marido, teu servo, morreu.
e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, o profeta Eliseu está aqui como representante de Deus. O profeta era um porta-voz, era alguém que representava a Deus. Então, Eliseu aqui é uma figura importante nesse contexto da história. Inclusive, como eu mencionei anteriormente, o povo estava se apostatando, abandonando a Deus, se desviando de Deus, e ele está ali como alguém que é representante de Deus para guiar o povo de volta a cumprir os termos da aliança. Então essa mulher, quando ela vai ao encontro do profeta, aqui já está uma expressão da bondade de Deus em guiá-la. É isso que Deus faz. Deus guia aqueles que faz parte do seu povo. Ele guia, ele dá direção, ele ilumina, ele instrui. A mulher vai ao encontro de Eliseu e aqui já está evidente a bondade de Deus em guiar. Isso é maravilhoso porque quando nós lemos a Bíblia, o nosso Deus é o Deus que guia, que conduz. Quando ele tirou, por exemplo, Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus guiava o povo. Ele guiava através da nuvem e Deus conduzia o povo na presença dele. Quando nós lemos João, eu quero até abrir esse texto brevemente, de relance, nós vamos ler esse texto aqui de João 6, que vai mostrar algo importante acerca desse conduzir de Deus, inclusive para a salvação. Olha só, João 6, versículo de número 37, está escrito assim, olha o que Jesus Cristo falou. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Cristo está dizendo, o que o Pai me dá. O que significa que Deus ele conduz as pessoas até Cristo. Maravilha. E é curioso que quando a gente faz uma análise, né, Cristo ele é o verbo, ele é o grande representante. A Bíblia vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Então o Pai conduz os pecadores a Cristo. Então é muito claro isso, Deus guiar as pessoas. Possa ser que você está me ouvindo agora, está desorientado. Olha, como é que pode, como é que o que eu vou fazer da minha vida? Possa ser que você está afastado do Evangelho, distante de Cristo, desesperado. É o que Deus faz? Ele guia, ele conduz. Possa ser que você não tenha nem plano de ouvir a programação nessa noite, mas Deus conduz. Ele encaminha. No Salmo de número 25, verso 8, fala algo interessante que eu quero ler para você, ouvinte. Salmo 25, 8. Olha só que interessante. Essa verdade que Deus guia é salientada. Note bem. Bom e reto é o Senhor. Olha que interessante. Ele começa descrevendo a bondade de Deus. Bom e reto e justo é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Então, pelo fato dele ser bom, o que ele faz? Ele ensina o caminho aos pecadores. Então, Deus ele atraiu você, ouvinte, para estar ouvindo essa programação. Ele quer te salvar. Ele quer te dar nova vida em Jesus Cristo. Então, ele conduziu aquela mulher até o profeta Eliseu. No Salmo de número 25 ainda, é interessante que o texto vai mostrar como Deus ele age na vida daqueles que temem a ele. Olha só, Salmo 25, verso 12. Olha que maravilhoso. Está escrito assim. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Olha que interessante. De fato, Deus guia. Ele conduz. Então essa mulher, ela vai até o profeta porque Deus estava guiando. É bondade de Deus aqui. A bondade de Deus para com o seu povo. Essa mulher fazia parte do povo da aliança. Então, ele continua fazendo isso hoje. Às vezes tem irmãos na igreja que estão desorientados, desencaminhados, e Deus continua pela bondade guiando, conduzindo, instruindo, pela escritura, pela sua palavra, usando os pastores, que são representantes de Cristo, que estão ali para poder conduzir o rebanho, apacentar o rebanho, e ali está Deus orientando as pessoas através da sua maravilhosa bondade. No Salmo de número 119, verso 105, você conhece esse texto, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra. É tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus guia. Essa mulher, então, ela foi até Eliseu porque Deus, pela sua bondade, estava guiando aquela mulher. Ela chega desesperada, não sabia o que fazer. E Eliseu, no primeiro momento, segundo o texto,
ele também não sabia o que fazer, não. A pergunta que ele diz no versículo 2, que te hei de eu fazer? Como que indicando que naquele primeiro momento, de forma instantânea, ele não sabia. Mas no mesmo momento ele disse para ela, declara-me que é o que tens em casa. Ela vai responder que não tinha nada em casa, senão a botija de azeite. Então o que vai acontecer? A orientação vai ser nada. Versículo 3, o texto vai dizer que Eliseu orienta ela. Vai e pede vasos vazios, emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios não poucos. Isso aqui é maravilhoso porque aquela mulher ela é direcionada. Ela é guiada por Deus para procurar o profeta e ela é guiada por Deus acerca do que fazer depois que ela procurou o profeta. O que ela deveria fazer? Ela simplesmente deveria pegar vasos emprestados a todos os vizinhos. Vasos vazios, não poucos, eram muitos. Agora que a gente começa a pensar um pouquinho, ouvinte. Essa mulher ela passa agora a necessitar de vasos emprestados, não é isso? Ela deveria pedir quem? Todos os seus vizinhos. Bater de porta em porta. Hoje isso não é muito comum, né? Em alguns lugares, tem bairros aí que é mais restrito, a pessoa nem sai de lá de fora, né, Vereno? Mas isso aqui também é muito real. Nas comunidades, nos bairros. E a pergunta que isso é o seguinte. Se essa mulher não fosse uma boa vizinha, como é que ela ia conseguir os vasos emprestados? Ela poderia bater na porta e falar assim, eu queria um vaso emprestado, a pessoa poderia questionar, mas para que você quer vaso emprestado? Você que nem fala comigo, passa aqui, nem olha para mim, nem fala nada, nariz empinado, como o pessoal diz, né, pastor Orlando? Ela tinha um bom testemunho na comunidade, a ponto de dar condições para ela poder pedir vasos emprestados e falar, não, está aqui. A gente não sabe, ao certo o texto não informa para a gente, se perguntaram para que era. Fui bater de porta em porta, me dá vaso, me dá vaso. Interessante, não é isso? Sim. O texto não tem intenção de apresentar esses detalhes, mas fato é, ela tinha um bom testemunho à sua vizinhança. Você que é crente que me ouve agora, você tem dado bom testemunho diante dos seus vizinhos? Quer dizer, para você, nós somos cristãos. O povo de Deus é sal da terra, luz do mundo. Nós temos que ser pessoas agradáveis, amáveis. Nunca negociar a verdade. A verdade é negociável. Estou falando aqui do trato. Maneira de tratar as pessoas com cortesia, com respeito, com educação. Então não custa nada você passar e sair da sua casa, ver as pessoas estar ali, ver se não tem nem muita intimidade, nem afinidade. Mas você pode dar um bom dia, uma boa tarde, tudo bem. Isso é cristão. Isso é ser cristão. Tem pessoas que pensam que ser cristão se limita somente à questão dos irmãos em Cristo, mas a nossa maneira de ser e viver deve ser expressa na prática, no dia a dia. Então você respeitar as pessoas, cuidar das pessoas que você tiver condições. Às vezes você pega um ônibus, você está ali sentado, chega uma pessoa de idade, você fala, não, senta aqui, estou mais forte. Pode até estar cansado um pouquinho, né, pastor Orlando? Mas levando, não, meu senhor, senta aqui. Senhora Jéssica, hoje tem faltado muito isso. Pessoas que não têm vivido a vida cristã em termos práticos, na vida cotidiana. A Bíblia nos ensina acerca do fazer o bem. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6:10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, de fato, ela tinha bom testemunho para ela conseguir tanto os vasos emprestados como ela conseguiu. Então, ela foi pedindo as crianças juntas. Isso aqui é interessante também, porque a família estava sofrendo junta. A família estava enlutada, a família estava endividada, a família estava sofrendo ameaça, enfim. Mas o que aconteceu? Todo mundo unido aqui, mãe e filhos. Vamos pedir vasos, olha o que o versículo 4 diz. Então, a orientação que Eliseu deu para ela. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela conseguiu os vasos. A vizinhança, olha só a bondade de Deus expressa aqui. Dos vizinhos. Eu quero dizer para você, ouvinte, que Deus ele providencia tudo o que precisamos usando vários recursos, pessoas, circunstâncias. Mas tudo é expressão da bondade de Deus. Deus guia, Deus conduz, Deus favorece através de pessoas. Isso aqui é maravilhoso. Então, a primeira parte da bondade de Deus é expressa no fato de que ele guiou a família a procurar Eliseu e também deu as coordenadas, as diretrizes acerca do que aquela família deveria fazer. Mas nos versículos de número 5 e 7, a bondade de Deus é expressa em sustentar. Então, Deus guiou, deu as direções por meio do profeta, mas agora Deus vai sustentar fazendo milagre. O texto vai mostrar para nós
que, olha só o versículo de número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Então a cooperação, como eu mencionei, os meninos ajudando. Não, o problema não é da minha mãe. O problema não é somente nosso, o problema é da família. Então todo mundo engajado, lutando com um propósito comum. O problema é da família. Então a família junto, todos reunidos, trabalhando, seguindo as orientações dadas pelo profeta. Então eles partiram, fechou a porta e começou a seguir as orientações. A gente já pegou os vasos emprestados, estamos já aqui dentro de casa, agora vamos encher. O profeta falou que a gente tinha que encher os vasos. Foi enchendo, foi enchendo. E o versículo de número 6 vai mostrar para nós que e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Percebeu o milagre acontecendo? Primeiro, que era uma botijinha de azeite, gente. Está me ouvindo? Deus é bom. Glória a Deus. E além de todo bondoso, ele é todo poderoso. Que bênção. Ele fez de uma botija pequena de azeite. Agora é interessante, o texto não informa para nós, mas a gente consegue vislumbrar, lucubrar um pouquinho. Imagina como que aquela mulher ficou. Me dá um vaso aí, filho. Ia descendo o vaso, o azeite, enchia, me dá mais e nada de acabar. Deus é maravilhoso, né, reverendo? Deus é surpreendente. Deus é impressionante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a família seguiu as orientações e Deus agora faz um milagre. E aqui eu preciso destacar algo importante, que essa família aqui, o milagre aconteceu dentro de casa com as portas fechadas. A gente para pensar assim. Porque Eliseu não falou para ela: olha, você vai pegar os vasos, vai juntar na porta os vasos e fazer o milagre lá fora, para todo mundo ver. Não tem espetáculo, não. Eu não consigo entender, pastor Alan, como as pessoas hoje gostam disso, né, do espetáculo. Todo mundo tem que ver, todo mundo quer fazer notório, alarde. Você vai ver que, por diversas vezes, Jesus Cristo, no início do ministério, ele curava alguém aqui e falava: olha, não fala para ninguém. Ele tinha uma missão a cumprir, uma agenda a cumprir. Ele sabia que, se fosse falado antes do tempo, as pessoas iam atrás dele mais por causa dos milagres, e não por causa da mensagem da salvação. E, infelizmente, alguns acabavam desobedecendo, né? Aí tem o caso lá do leproso, tem o caso dos cegos, 2 cegos que Jesus curou em dado momento. Eles saíram atrás de Jesus, começou a clamar, e aqui, diga de passagem, não é o cego de Jericó não, viu? A Bíblia fala de outros cegos. 2 que seguiram Jesus, começou a pedir para Jesus curar. Jesus curou e falou: não diga nada para ninguém não. O que eles fizeram? Abriram a boca. Mas o ponto aqui é o seguinte: nós temos que parar. Você que é cristão que me ouve agora, né, tem que parar com isso. E ficar atrás de espetáculo, de alarde. Não. Deus, olha que milagre surpreendente que Deus fez, mas dentro de casa, porta fechada. Graças a Deus. Não é profundo, gente? A portinha fechada, só a família ali vendo uma coisa sobrenatural. Glória a Deus. Vivendo algo sobrenatural. Dentro de casa, a família sofrida, mas estava ali recebendo um grande milagre da parte do Todo-Poderoso. Então Deus, ele fez um milagre sustentando a família. E é curioso que no versículo 7, essa mulher, quando ela se deparou com todos os vasos cheios de azeite, o texto diz assim: então veio ela e o fez saber o homem de Deus. Isso aqui para mim é muito admirável, a postura da mulher, porque ela entendeu a importância de ser orientada. Ela já está cheia de azeite ali, para ele falar: sabe de um, vou vender isso aqui. Mas não, ela quer ser orientada, ela volta até o profeta, vai notificar: fiz conforme foi dito, os vasos estão cheios. Ela vai notificar. E o que acontece? Vai receber mais orientação. Porque Deus guia, Deus orienta. Aí o texto diz aí: e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E o tempo já está findando aqui, reverendo. Estou ficando muito à vontade. Então o que acontece? Esse texto aqui fala que Deus fez o milagre e tem uma orientação. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa expressão em vivei do resto, nós não sabemos ao certo o significado. Possa ser que esse ponto aqui, tu e teus filhos vivei do resto, tem 2 possibilidades. Primeiro, que o azeite foi tanto que daria para eles viver o restante da vida. Deus pode fazer isso? Pode.
Mas me parece que o contexto aqui sugere o seguinte, que era muito comum, como os meninos aqui eram novos, não eram adultos, por isso que eles seriam levados escravos, ela não tinha condição, né, de ter, para pagar a dívida, para poder sustentar a família, então tudo indica que as crianças eram novas, os filhos. A lei, a gente pode perceber isso no Antigo Testamento, era comum que os filhos adultos cuidassem da mãe viúva, do pai. Então, tu e teus filhos viver do resto pode ser no sentido de que, enquanto os meninos estavam ali naquela idade, de menor idade, haveria o sustento. Depois que eles crescessem, iam trabalhar e cuidar da mãe. É uma possibilidade viável aqui no texto. Mas a questão é, Deus ele fez um grande milagre. Então eu quero finalizar aqui, só tem 3 minutos, que pela bondade de Deus, ele guia. Então ele conduz, ele dirige os passos, ele encaminha. Pela bondade de Deus também ele sustenta. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, essa passagem aqui, ela serviu para expressar a bondade de Deus e serviu também como chamado para os demais que estavam em apostasia se voltar para Deus. Porque da mesma maneira que Deus cuidou daquela pequena família que se voltou para ele, buscando um profeta, Deus estava disposto também a abençoar a nação de Israel. Então aqui está um chamado de arrependimento. Deus quer mudar a vida de vocês. Assim como ele mudou a vida dessa mulher, guiando ela, sustentando ela, Deus quer mudar o itinerário de vocês. Então se arrependa e se volte para o Deus da aliança. A segunda verdade expressa aqui é que ele sustenta. Naquela época havia os falsos profetas que se voltavam para Baal, por exemplo. Quem vai cuidar do plantio vai ser Baal. Que Baal? E sustenta Deus. Maravilha. Então esse texto aqui ele também está contrapondo a questão do pensamento que era comum na época. Não, os deuses, Baal, que vai sustentar a gente. Sustenta não. Quem sustenta é Deus. Amém. Em terceiro lugar, esse texto aqui tem a intenção de confirmar o ministério do profeta Eliseu. Deus levantou ele como seu representante. Então, saiba disso. A família foi restaurada. A família que estava enlutada agora foi aliviada, embora não saiu da condição de luto, mas foi aliviada. A família que estava endividada teve a dívida paga. A família que estava em necessidade não vai ficar mais em necessidade. E a família que estava ameaçada não estava mais. Deus abençoa a família por sua bondade.